foi preparar um café. Ela foi para a cozinha, o pastor ficou ali na sala, tinha um pote de amendoins, assim, já descascado, né? E ela, enquanto estava preparando o café, o pastor foi comendo amendoim, né? Comia o amendoim do pote, comia. De repente ela volta e ele diz: minha senhora, eu vejo que a senhora gosta de amendoins. Ela disse: pastor, assim, eu não consigo comer amendoim por causa da minha chapa, mas eu compro aquele chocolatinho que tem amendoim dentro, daí eu chupo o chocolate e coloco esse amendoim nesse pote. Então, gente, eu tenho uns amendoins para nós comermos hoje. O que eu vou falar nesse culto talvez vai incomodar alguns, mas é necessário, sabe? Porque o diabo tem causado estragos dentro da igreja, e você sabe que o cristão, ele não fica possuído pelo demônio. O cristão não fica possesso. Quem crê em Jesus, o diabo não consegue, porque ele é morada, ele é templo do Espírito Santo. Mas quando ele não consegue, nos atacar, então o que ele faz? Ele semeia divisão. E ele vem com todas as artimanhas para causar confusão, para jogar irmão contra irmão e fazer a igreja de Cristo passar vergonha neste mundo. Jairo, coloca aquele vídeo lá que eu pedi ali. Queria que você desse uma olhada aí no que está acontecendo aí no seio da igreja. É um vídeo que mostra um culto, numa igreja que se diz avivada, e ao lado direito ali um centro espírita afro, Só olha o esquema. E eu quero que você assista esse culto imaginando se a reunião dos discípulos foi assim. Se os primeiros cristãos, olha esse pastor aí, se o Jairo começasse a girar aqui no meio, o que vocês vão fazer? E eu baixar a cabeça, Meu braço é grande. Lá no fundo, consegue ver? Então nós estamos vivendo um momento de muitas renovações, avivamentos. Cada igreja tem cada vez surgem mais novas igrejas com o termo renovadas, avivadas, E esse pastor aqui é o pastor Benihim. Não sei se alguém já ouviu falar dele, Desse homem que vem a maioria da confusão. Olha lá, quando ele ora e faz um gesto, as pessoas caem, Você consegue achar um paro bíblico para isso? Obrigado, Jair. Pode. Tem mais coisas aí, mas aí é o que eu queria mostrar isso mesmo. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Se você quer uma igreja avivada, você quer encontrar uma igreja cheia de manifestações, cheia de coisas extraordinárias, você tem que ler a carta de Paulo aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Mas se você quer encontrar uma comunidade cheia de confusões, leia a carta de Paulo aos Coríntios. As coisas lá estão acontecendo, está tudo fervilhando de uma forma. Tem gente no culto em Corinto, orando em línguas, e aquela gritaria, e tem gente lá no meio,
gritando Anátema Jesus, que significa maldito Jesus. E Paulo está chamando a atenção, olha, tem êxtase aí que não é do Espírito Santo. Aquele pastor virado ali, isso aí é um êxtase. Essa pessoa está fora da realidade. E eu conheço pastores que incentivam, né? Eu já vi cultos, a pessoa começa a pular, não para mais de pular, e o pastor dizendo, não toca nele, porque é ação do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo está agindo, ele não pode parar. Né? Gente, quanta baboseira! O Espírito Santo respeita a nossa razão, ele nunca vai tirar a tua consciência. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Agora, não ultrapasseis o que está escrito. De novo, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Eu quero falar de coisas que acontecem no seio da igreja que está ultrapassando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, antes de morrer, ele deixou um legado, um testemunho de vida. E ele escreveu certa vez e disse em Atos dos Apóstolos: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Vigiai, porque por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Até com lágrimas, porque o apóstolo Paulo viu pessoas queridas se perdendo, pessoas queridas da comunidade sendo ludibriadas por falsos pregadores. E eu vejo como essa palavra é atual, porque eu tenho na minha família isso acontecendo, porque eu tenho na minha comunidade isso acontecendo. E sexta à noite, antes de embarcar para Joinville, um presbítero de Joaçaba disse: pastor, o meu filho está na Igreja Universal e ele simplesmente está louco. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou junto com ele no culto, eu não me sinto bem, e ele está lá com os olhos arregalados e acreditando em todas as mentiras que estão sendo ditas. Então, meus irmãos, isso aqui me incomoda, esse assunto. E eu sei que talvez entre vocês não dá mais para fazer uma ceia de Natal, porque entraram em algumas religiões onde diz isso aí tudo é coisa do diabo. Não dá mais para comemorar aniversário, porque o cristão não comemora aniversário. Gente, o diabo tem causado estragos no seio das famílias. Paulo sabia que quando um crente deixa a palavra de lado, o diabo faz um estrago. O que é a palavra? O que é a palavra? João 1 fala que a palavra habitou entre nós, o verbo habitou entre nós. A palavra é Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa fé. Absurdos estão manchando as vestes da noiva de Cristo. Ao mesmo tempo que nós vemos tantas religiões, tantas igrejas, tantos pregadores, eu quero dizer, uma alegria eu tenho. Porque Mateus 24 fala, né, da volta de Cristo. Nesse dia, um dos sinais em que haveriam muitos falsos profetas, falsos cristos, enganando em nome do Senhor. Paulo disse assim,
Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Coceira nos ouvidos. Isso é uma coisa nova. Vamos ver o que vai acontecer no culto dessa vez. Percebe? O culto deixou de ser o momento da comunhão, de estar junto com os irmãos, crescendo juntos nas coisas ordinárias. Né? Ordinárias, eu quero dizer, nas coisas normais da vida cristã. E o culto vira a ser um negócio extraordinário. Vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. Vamos ver quem vai cair. Tem uma comunidade que disse assim: pastor, essa igreja não tem o Espírito Santo porque aqui não se expulsa demônio em nossa comunidade. E o pastor disse: bom, então vamos começar por vocês, né? Porque só tem vocês aqui. Percebe? Essa fé que sempre quer ver as coisas. Mateus diz: nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O melhor antídoto para você avaliar o que está acontecendo no meio evangélico é o caráter. Você conhece o paquímetro, né? O paquímetro mede pitómetro. O caráter é o fequímetro. Você tem que olhar o caráter da pessoa. Por que esses movimentos eles não conseguem chegar em cidades pequenas? A minha cidade lá, na Universal, não conseguiu. A Igreja da Graça não conseguiu. Nem a do Valdomiro Santiago não conseguiu. Sabe por quê? Porque ali o padeiro da cidade me conhece. O dono do posto de gasolina me conhece. A diretora da escola me conhece. Né? O prefeito me conhece. Os vereadores me conhecem. A polícia me conhece. Então, se eu pisar na bola e disser para alguém: você está curado, essa pessoa não foi curada, rapaz, eu perco o crédito na cidade na hora. Eu passo por mentiroso logo. Mas no contexto onde tem muita gente, ninguém se conhece, né? O culto aqui acontece, mas lá no dia a dia você não sabe a picaretagem que anda por aí. Eu vejo assim, dentro da igreja tem gente que quer pastor tipo Maluf, né? Ele rouba, mas faz, né? Ele é pilantra, mas ele faz, né? O cara está cheio com a vida enrolada em tantas áreas, mas está fazendo, então vamos dar um crédito de confiança. Enquanto que eu conheço muitos líderes, pessoas que desde a infância Deus trabalhou na vida. Conheço pastores que sofreram, quando tiveram que estudar teologia, não tiveram o apoio das famílias. Estão aí peleando, lutando pelo bem das comunidades, servindo, visitando os doentes. E aí tem uma molecada por aí que diz que esse pastor não tem o Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos aprender é ter respeito. Respeito pelo testemunho de vocês, pelo testemunho das pessoas. Talvez alguns vão dizer: mas pastor Gilberto, a igreja dele está cheia. Quando eles se reúnem, há multidões. Presbíteros, membros desta igreja, você já questionou seu pastor também? Por que nessa igreja não tem multidões? Gente, multidões não é sinônimo de presença do Espírito Santo. Porque se assim fosse, a gente ia ter que dizer que o islamismo é abençoado. Porque é o que mais congrega pessoas. A gente ia ter que dizer, né, que essas pessoas, todas elas são santas. E você lembra que na Arca de Noé não foi a multidão que entrou nessa arca. Mas vamos falar um pouquinho da teologia da prosperidade.
O problema não é a teologia, não é a prosperidade, mas sim a teologia que está por trás. Salmo 1 fala: o justo prospera. Né? Claro que quem anda com Jesus, né, é abençoado por Deus. Mas ninguém vai me convencer que Jesus Cristo morreu numa cruz para me dar uma BMW. Jesus Cristo morreu numa cruz para me dar o que dinheiro nenhum pode comprar: a vida eterna. Esses dias eu vi um folheto de um culto desses e dizia assim: o que falta para você ser feliz? Daí tinha os quadradinhos: casa própria, veículo, celular, viagens, promoção no emprego. Venha até a igreja e entregue para o pastor esse folheto, e ele vai orar e Deus vai lhe dar o que você deseja. Então, em muitas igrejas, o negócio é dar o que você deseja. E esse negócio, né, de massagear o ego, Jesus fica de lado, e aí você vê que a riqueza se torna um padrão, né, sinônimo de vida espiritual. E isso é mentira. O apóstolo Paulo é um exemplo de vida. Ele usou tudo que tinha, os seus recursos, né, para utilizar para o reino de Deus e não para prosperar. É interessante que os pregadores da teologia da prosperidade, todos eles são donos da igreja. Interessante, já parou para pensar? Todos os que pregam a teologia da prosperidade são donos da igreja. Lamento muito pelo Malafaia, que entrou nessa aí também. Eu conheci 2 Silas Malafaia. Admirava ele no meio pentecostal, um homem que, né, se sobressaía, mas agora os últimos discursos, o que eu já ouvi dele, né, teologia da prosperidade e a confissão positiva. A Igreja Universal, para ganhar dinheiro dos fiéis, né, vai da nota ungida, a cama de Eliseu, né, a água do Jordão, cada semana tem uma novidade. Talvez alguns vão pensar assim: pastor, mas tu está criticando esses homens. Só que todos esses homens, eles têm uma frase para ninguém falar deles. Diz assim: não toqueis no ungido do Senhor. Para ninguém falar deles, eles usam esse chavão. Já seria bom nós dois também ter isso aí, né? Porque daí ninguém pode criticar o nosso trabalho, né? Se eu me atraso no culto, o outro não toque em mim, eu sou ungido do Senhor. Como se tudo que eles fizessem fosse certo. E a palavra de Deus é que toca esses homens. Queridos, só queria dizer: dinheiro na mão de um crente equilibrado é uma bênção, mas na mão de um crente desequilibrado é uma tragédia. Os pregadores da teologia da prosperidade chegam ao absurdo de afirmar que Jesus, por ser filho de Deus, era o homem mais rico dessa terra. Ele era tão rico que ele precisava até de tesoureiro. Judas era tesoureiro. Ele era tão rico que Judas roubava ainda de Jesus e Jesus nem percebia. Só que em Lucas 2, José e Maria fazem o sacrifício da pobreza, né? 2 pontas. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde inclinar a cabeça, não tinha uma casa. Esse pessoal dizem que ser pobre é coisa do demônio, né? Filho de rei não pode andar mal vestido e andar de carro velho. Aí um crente chamou um pastor para vir orar porque ele estava só de Fusca, né? E aí o pastor olhou para esse Fusca e disse: vou precisar orar para ti, porque Deus não dá Fusca para ninguém. Gente, como se o homem não pudesse ser feliz com um Fusca. Cuidado, meus irmãos, com aquela oração: eu determino, eu ordeno. O pano de fundo é teologia da confissão positiva. Essas práticas vêm lá do Benihim, Kenneth Hagin,
que são aí os pais espirituais dessa turma, Macedo, R.L. Soares. Eu determino. O Soares chega ao cúmulo de dizer que você não pode terminar a oração do Pai Nosso, dizendo, seja feita a tua vontade, porque você tem que determinar a tua vontade. Percebe? Tira a palavra de Jesus e coloca a palavra do Soares aqui. Queridos, tudo aquilo que eles pregam na Bíblia que é verdade vai ficar. Isso eu posso garantir para vocês. Mas tudo aquilo que eles acrescentam, tudo aquilo que eles tiram, eles vão ter que prestar contas. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, não coloque, não ultrapasse o que está escrito. Eu queria que você saísse hoje do culto lembrando essas duas palavras, misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Eu sou pecador, eu mereço o inferno, eu mereço ser castigado, eu mereço ser condenado, mas por misericórdia, Deus envia o seu Filho e não vai me dar o que eu mereço. Ele vai dar a graça para mim. Deus me dando o que eu não mereço. Eu não mereço essas coisas, mas Deus, por seu imenso amor, vai nos dar. Pastor chamado Paulo Enxu, ele orava e Deus não atendia. Um dia ele estava orando, pedindo uma escrivaninha. Deus me dá uma escrivaninha. E aí, Deus falou para ele, você não especifica a tua oração. Então tá, Deus, eu quero uma escrivaninha de mogno, de 90 centímetros de altura, 1,5 metro, por 60. E aí Deus deu. E aí vem essa teologia que você tem que ficar especificando, né? Deus, eu queria um Fiat 94, 4 portas, a álcool de preferência. E Deus pode estar pensando, eu queria dar um Vectra para ele, só quer um Fiat. Esse negócio fica... O que nós vamos fazer, com o Salmo 139, com Mateus 6,8, quando diz que Deus conhece a palavra antes de sair da nossa boca, que Deus conhece o que está no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa razão. E ela faz uma lista para Deus do que eu preciso. Fica fazendo uma lista. É tipo aquela fé assim, Lá no Oeste um homem colocou um artigo no jornal assim: preciso de mulher para relacionamento sério que tenha um trator Massey Ferguson. Por favor, mande uma foto do trator. É assim. Como é que é a oração do verdadeiro cristão? Senhor, faça de mim o que tu quiseres. Estou nas tuas mãos, Senhor. Quero ser teu servo. Se tu me der um trator, se tu me der um Fiat, se tu me der... Não é pecado a gente colocar para Deus. Mas essas não são as coisinhas a mais na tua oração que vão fazer a mão de Deus agir. Martinho Lutero tem uma frase célebre que diz assim: já tive muitos bens, mas os perdi. Porém, o que eu coloquei nas mãos de Deus, isso eu tenho para sempre. O que eu coloquei na mão de Deus, isso eu tenho para sempre. Mateus 9:23 fala do garoto possesso. E aí o pai dele diz assim: Senhor, me ajuda na falta de fé. E Jesus, ele cura aquele menino, liberta ele, mas pela misericórdia, não pela fé. Por isso que, irmãos, a igreja não depende da nossa fé. Ela depende da graça de Deus. Essa igreja não depende da fé do pastor, não depende da fé dos líderes. Essa igreja é de Deus. E Ele age como, quando e onde quer. Não depende da nossa fé, depende da fé do pastor. Vivemos num momento de grande crise ética. Antigamente o crente chegava na padaria e dizia: tu pode marcar aí a minha compra aí de uma semana? Claro, o crente tinha crédito.
Na verdade, o cristão, ele tinha respeito. Conversa com vendedores de livros evangélicos para você ver. Quanto cheque sem fundo. Aliás, deixa eu fazer uma coisa interessante. Uma vez eu quis fazer um financiamento, né, para comprar um carro. Sabia que não tem financiamento para pastor? É bucha já. Mas a minha alegria é que não é só para pastor, advogado também não tem financiamento. Né? Por que será que não paga as contas? Pastor pulando no altar, berrando, né? Em casa dizendo para o filho: filho, diz que o pai não está. Crentes super espirituais aqui na igreja, mas trambiqueiros no mundo lá fora. Não é esse o chamado de Deus. Integridade, coerência, retidão. Elementos que se transformaram em superstição dentro da igreja. Não tem que ser breve. O batismo. Na nossa igreja, o batismo para muitos é uma superstição. Né? Nasce a criancinha, os pais e as vovós vão batizar ligeiro, porque vai que acontece alguma coisa. Para onde que vai essa criança? Superstição. O que é o batismo? É o ato de entrada na vida da igreja. É o rito de entrada, aonde nós declaramos, né, para Deus abençoar a vida dessa criança e que ela seja um membro dessa comunidade. E daí a discussão vai longe: batismo de adultos, batismo de criança, batismo na água, afundar, só jogar água na cabeça. Gente, batismo em Atos dos Apóstolos foi feito de várias maneiras. Não tem um padrão. Sabe por quê? Porque não é o batismo que vai salvar, mas a fé. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tem um amigo, ele é pastor da igreja batista, e um dia a gente tem muita afinidade, e ele disse assim: nós temos ainda só uma coisa que nos diferencia, que é o batismo. Mas eu vou dizer uma coisa: eu trocaria 50% dos meus membros batizados de adulto por uns 50% da tua igreja que foram batizados de criança, porque batismo não muda o caráter. Entende esse negócio de batismo, rebatismo? Já deu divisão na nossa igreja? Isso é uma palhaçada, gente. O que salva é a fé. Tem um parente que já teve 4 batismos. Primeiro era na igreja católica, né? Saiu, veio para a nossa igreja, né? Aí da nossa igreja pulou para uma outra, aí ele teve que ir para o Rio, que lá ele está entrando na igreja verdadeira. Depois dessa foi para uma outra, foi para o Rio de novo, e foi para uma outra, e foi para o Rio de novo. E agora ele está numa igreja que todo mundo é pastor. Interessante. E não tem nome. Só que eles compraram um terreno agora. E daí tem que colocar o terreno no nome de alguém. Criaram um nome para a igreja. Sabe essas coisas? Nós precisamos ir além disso. Batismo é a marca de Deus na nossa vida. E precisa ser consumado pela fé. Santa Ceia, né? Tem gente que vê a vida inteira anda sem Jesus, não quer saber de Jesus, e vem aqui, toma ceia e vai embora, continua bebendo, continua batendo na mulher, continua, né? Santa Ceia, gente, é para quem está arrependido, quem quer mudar de vida, quem quer experimentar a graça do perdão. Tomei Santa Ceia, agora posso ficar mais um ano sem vir na igreja, porque Deus está comigo. Isso é superstição. Quem tem fé assim é que nem aquele supersticioso que acredita em outras coisas, né? E tem uma superstição de quando o pão gruda no céu da boca, né? E a pessoa ainda tem muito pecado, coisa assim. Gente, a própria Bíblia, infelizmente, é objeto de superstição, né? O cara anda com a Bíblia o tempo todo debaixo do braço para não se levar um tiro, está com a Bíblia na mesa, em casa, aberta no Salmo 190, né? E aí
vai sair. Não venha falar. Coitada da Bíblia. Já percebeu que tem conversas que a Bíblia sempre está aberta? Aqui a folha, né, do Salmo já está amarela. Que não leia. Não é isso que Deus quer. Vamos aí, práticas dentro da igreja. Dente de ouro. No meio dos cultos, manifestações extraordinárias, o pastor com a lanterninha começa, abre a boca aí, vamos ver. Começa a aparecer dente de ouro no meio das pessoas. Olha, isso aqui está amarelando. Presbítero, ajuda aí. É mesmo ou não é? E fica tem que chamar quase um dentista junto no culto para ajudar. Cair no espírito. O pastor está orando, as pessoas começam a cair. Gente, não tem amparo bíblico para isso. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. O apóstolo Paulo caiu de joelhos. Esse negócio de ter que ficar atrás e ficar segurando as pessoas, que nem o Benihim, não tem base bíblica para isso. Gargalhada santa, pessoas, isso começou lá em Toronto, no Canadá, no meio do culto. O pastor começa, é bem engraçado o jeito que ele começa massageando a barriga e começa, e aí quando vê, está vindo o tempo todo, e isso é o enxerto do Espírito. E tem agora, introduziram também a bênção dos animais. Lá no meio o irmão começa, o galo, a relinchada do cavalo. E aí não, é o Espírito Santo agindo. Vamos discernir os Espíritos. G12, esse movimento aí tem influenciado muitos, e esse é um dos que prega que todo mundo é pastor, que não tem autoridade, que a autoridade maior é Deus. Igrejas tradicionais, igrejas antigas, são tidas como igrejas ultrapassadas, sem espírito, igrejas velhas, e a onda do momento também, eles fazem essa bênção aí, bênção peniana, bênção vaginal. Então o marido tem que ir lá, abençoar o pastor, abençoa o aparelho dele, abençoa o aparelho da esposa, e aí os dois nunca vão se trair. Gente, palhaçada, né? Para nunca se trair, é importante uma coisa só: o amor. Profecias. Profecias pela Bíblia. Todas as vezes que Deus mandava profetas, era para denunciar pecados, denunciar o caminho errado do povo de Israel. E no Novo Testamento, quando Paulo fala em profecia, na lista de dons, tem a ver com a pregação da palavra de Deus, e não com previsões. Nós vemos gente confundindo, profecia com cartomancia, com olhar o futuro. Estou profetizando. Tem gente profetizando saldo em conta bancária. Profetiza que Deus vai te dar vitória. Está lá com 10 mil negativo no banco, e aí, de maneira miraculosa, entra a aparecer 10 mil. Por que não vamos aprender a administrar a nossa vida e o nosso dinheiro conforme Deus quer? Porque precisa passo de mágica para resolver nossos problemas. E esse negócio de profecia é interessante. Eu vou começar a profetizar aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que têm problemas de relacionamento. Eu sei que tem pessoas que estão endividadas aqui. Eu sei que tem pessoas lidando com vícios. Eu sei que tem gente aqui com problema de pornografia. Eu sei que tem gente aqui com problema com a sogra. Gente, são problemas básicos do ser humano. O ser humano sempre tem 3 lutas enormes: na área sexual, na área do dinheiro e na área do poder. E aí é fácil. Você percebe como você pode ser enrolado? E uma coisa, pastor Jairo, nós precisamos aprender é recuperar o Antigo Testamento. Porque lá, o falso profeta era apedrejado.
Se alguém tem uma profecia aqui na comunidade, pode profetizar, mas se tu não acertar, meu amigo, aqui é pena que as pedras são pequenas, né? Pedra rica, né? Tem que ser umas maiores. Aí para com essa palhaçada. Eu vi dentro de tempos da ECLB, o cara se levantar, pastor, Deus me revelou que essa igreja vai ganhar ano que vem 2.000 membros. Todo mundo, aleluia, aleluia. No ano seguinte a igreja estava dividida. Perdeu membros. Eu já enterrei um homem que, pastor da Quadrangular, profetizou a cura na vida dele. Deus disse, você vai ser curado. 2 dias depois eu estava fazendo o enterro dele. Sabe, essas coisas que revoltam. Isso é uma falta de respeito com o ser humano e com as pessoas que estão sofrendo. Eu coloco o que está na minha mente, o que é o meu desejo, né? E coloco isso na boca de Deus. Eu não sei onde esses pastores estudaram, mas eu aprendi na doutrina o 2º mandamento. Não foi nem na faculdade de teologia. Não tomarás em vão o nome do Senhor nosso Deus, porque o Senhor não considerará inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E esse negócio não é para ficar assim, não fica falando o tempo inteiro, ai meu Deus, não. O negócio é mais sério, é você colocar uma palavra tua nos lábios de Deus, como se fosse Deus que tivesse falado. A ideia de que crente não pode ficar doente. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E ali em cima eles interpretam, né, que o crente não pode ficar doente, porque Jesus, quando morreu na cruz, levou as nossas doenças. Mas gente, então, o que tinha o apóstolo Paulo, então, que não conseguia ser curado da sua doença? O que tinha o Timóteo que, né? O apóstolo Paulo recomendava tomar um cálice de vinho por causa da sua úlcera. E o Eliseu que morreu da sua doença. Então as coisas não são assim tão mágicas. As nossas enfermidades, Isaías está dizendo que no novo céu e na nova terra, essa é a interpretação correta. Ali nós não teremos enfermidades. Ali tudo está curado. Judaização da fé cristã. Práticas do judaísmo dentro da igreja. O que acontece? Algumas igrejas renovadas têm que tirar o calçado para entrar na igreja. Todo mundo em meio, porque o lugar é santo. Porque Moisés lá no Monte Horebe tirou as sandálias, porque o lugar era santo, então tem que tirar a sandália. Igrejas da mulher usando véu. E lá em Porto Alegre tem uma igreja, né, que o pessoal pega a Bíblia e fica lendo assim, ó, na parede. Isso é prática judaica. O missionário Romildo, que trabalha comigo, foi num culto lá em Curitiba, de uma dessas igrejas, e antes do pastor começar a pregar, vem um cara do berrante lá e bom. Lê Gálatas. Gálatas é o escrito de Paulo dizendo e insistindo para a comunidade que nós somos povos de uma nova aliança. Tem igreja renovada que tirou a cruz e colocou o candelabro, colocou a estrela de Davi, ou seja, voltaram à antiga aliança. Igrejas renovadas que começaram a adorar o sábado de novo. Nós somos povo da nova aliança. Nós somos o vinho novo que Jesus preparou. Então esse negócio de renovado, pode investigar que muita coisa está voltando à prática judaica. Lá em Cunhaporã tem uma igreja assim, Igreja Cristã Primitiva Renovada. Primitiva Renovada. Então imagina o que é isso, né? Maldição hereditária.
doutrina que diz, baseada em Êxodo 20, né, que existem problemas do passado, de outras vidas, né, dos teus parentes que influenciam na tua vida. Então, se você é alcoólatra, é porque o teu bisavô era. Então, você tem que investigar em que geração que começou esse pecado e pedir para Deus, então, perdoar aquela pessoa em tal geração para eu conseguir me libertar. Né? Então, isso também não tem base bíblica, porque quando uma pessoa aceita Jesus, tudo é corrigido na sua vida. A maior das bênçãos é introduzida. Tá? Não tem nada de ficar culpando o passado. Esse negócio de dar culpa no passado é coisa lá de Adão e Eva também, né? E interessante que esse pessoal aí, eles podiam resolver o problema de todos. Então vai lá, pede para Deus perdoar Adão e Eva. Daí os problemas todos do passado estão resolvidos. Então não dê poder a essas palavras. Vamos adiante. Paulo diz assim: não se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são úteis. Outra tragédia do nosso meio: pregadores da maldição de nomes. Tua vida não vai para frente porque teu nome é Dolores. Dolores significa mar de dores. Então, precisamos arrumar um novo nome para você. Tu é assim meio amarga, né? Meio azeda, porque teu nome é Mara. E Mara significa, né? Viúva pior, juntou vil com mar. Né? Adriana, deusa das trevas. Cláudio, aleijado. Aparecida é nome de ídolo, né? Agora calcule, meus irmãos. Uma senhora chamada Aparecida, uma crente que amou a Jesus a vida inteira, né, que serve a igreja. Aí escuta um pregador desse dizendo: olha, você tem nome de ídolo, então por isso você não é abençoado. Interessante que Paulo ele fala de Apolo, né, que foi um grande pregador, e Apolo é um dos deuses da mitologia também. Né? Hermes também é um deus pagão, mas é um amigo de Paulo. E agora eu quero mostrar nomes bonitos para você dar para o teu filho. Quer filho abençoado? Dá o nome de Judas. Porque olha, louvor. Absalão, pai da paz. Absalão foi um filho que não desejo nem para o meu inimigo um filho desse. Então, gente, vamos ter inteligência. O nome não diz nada do caráter. Nós estamos para ter um filho agora, dia 20 de setembro, se Deus quiser. Setembrino. Setembrino. E é interessante assim como minha esposa achava esse nome bonito e disse: mas esse nome, eu tinha um amigo de infância com esse nome, o cara colava nas provas. Não, esse aí não. E ela daí com o nome que eu queria, mas eu também tinha um vizinho que tinha esse nome, o cara era um cego. Não, cara. Bom, alguns eram nomes bonitos. O nome não diz respeito ao teu caráter. E sabe por que a Bíblia não se preocupa com isso? Porque no novo céu, na nova terra, se terá um novo nome. É isso que a palavra promete. Crente amaldiçoando, poder de amaldiçoar. Crente chega na churrascaria no domingo, cheio de gente, demora para ser atendido, ele sai lá em nome de Jesus, que essa espelunca feche porque eu fui mal atendido aqui. E depois acontece um problema, o crente dá testemunho na igreja. Eu fui mal atendido lá e amaldiçoei e fechou. Glória a Deus. Entrevista com demônios. Prática comum, eu sou da igreja Deus é Amor. Bispo Miranda começa lá, entrevistando a mulher possessa. Demônio, quem faz o crente para a praia? Sou eu. Quem faz a mulher usar biquíni? Sou eu. Nesse negócio aí, não tem base bíblica para entrevistar demônio. Se você olhar para Jesus, em caso de possessão, ele apenas confrontou, pediu quem era, região,
Então sai, está resolvido. Né? Tem crente curioso. Né? Vamos saber, vou investigar como é que é lá no inferno, como é que é lá no demônio. Isso aí não é prática bíblica. Né? Levar objetos para abençoar. Né? Trazer roupas para a igreja, trazer lenços, trazer toalhas. Pessoas doentes ir aqui abençoar na igreja, orar pelas roupas. Gente, isso não é prática bíblica. Você já foi numa igreja que o pastor manda colocar o copo de água do lado do rádio? Toma agora água ungida. Né? São práticas. É uma imitação do catolicismo, da água benta, dentro do contexto evangélico. Agora a última, gente, olha, eu tenho que falar o nome dos caras, porque o apóstolo Paulo também falava. Ele dizia, porque o Deus me abandonou. Porque Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Então o apóstolo Paulo dava nome aos bois. Essa aqui eu assisti ainda. Valdomiro Santiago, dizendo que Deus revelou para ele, numa reunião em que a igreja estava com crise financeira, né? E leram o Salmo 91, e alguém disse que não dormiu bem, entre eles, e aí veio uma revelação. Nós podíamos fazer fronhas de travesseiro, ungir elas e vender a R$91. Porque Deus revelou Salmo 91 reais. Por que não podia ser o Salmo 1? Né? E o camarada diz assim, se você tem 4 membros da família, compra 4 fronhas. Você sabe quanto custa uma fronha, né? Se tem um membro doente no hospital, leva a fronha para o hospital, pede licença, porque se você lavar ela, não perde a unção. Gente, as vidas precisam ser ungidas. Tem pastor ensinando que antes de sair de casa tem que ungir as portas com óleo para os bandidos não entrarem. Né? Baseado lá no Antigo Testamento, quando eles ungiram com sangue, né? Não é prática do Novo Testamento. E aí a Universal introduz a prática do descarrego, né? Em encruzilhadas, e começam a ir em lugares estratégicos para orar, pedindo para Deus trancar as ruas. Isso é bem comum aí no meio da Umbanda. Né? Eu escuto muito a Rádio Aleluia, e a última é o seguinte: se você está com o nome sujo no SPC, escreve o teu nome no papelzinho, traz na igreja, porque no altar da igreja tem um pote de óleo, e eles vão colocar o teu nome dentro do óleo, e você vai sair do SPC. Então, gente, vamos ser inteligentes, vamos cuidar, né, para a gente não ser enredado. Isso aí não é prática bíblica. Busca neurótica pelos dons espirituais. Gente, eu lamento que nós tivemos irmãos na fé. Eles saíam fazer evangelismo nos bairros, com grupo de teatro, grupo de louvor. Eles falavam de Jesus, convertiam pessoas. De repente descobriram esse negócio de buscar os dons, buscar o dom de línguas. E aí a igreja ficou só em cima disso. Ninguém mais evangelizava. O dom de línguas era o mais cobiçado. E aí algumas pessoas começaram a falar em línguas. E todo mundo queria o dom de línguas. Interessante que essa igreja se dividiu já várias vezes. E uma pergunta que eu faço: que Espírito Santo é esse que, quando age, divide os cristãos? Se Jesus, em João 17, ele roga a Deus que todos sejamos um, como eu e o Pai somos um. E aí tem irmão que tem esse dom e diz assim: um dia você vai chegar lá. Gente, olha, dom de línguas está na Bíblia, existe, mas o apóstolo Paulo coloca em último lugar. Os pentecostais acreditam que é assim: arrependimento, conversão, batismo, aí um tempo de preparo, e aí o batismo no Espírito Santo. E aí dom de línguas é um sinal de que houve o batismo no Espírito Santo.
eles baseiam essa doutrina no livro de Atos dos Apóstolos. Nunca a igreja fez doutrina em cima de Atos dos Apóstolos. Nos 2000 anos de existência da igreja, as doutrinas são em cima dos evangelhos e das cartas apostólicas. Porque é uma igreja séria, a doutrina, evangelhos e as cartas de Paulo. Paulo vai dizer como é que tem que ser a igreja que Deus quer. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo agiu de várias formas para promover a Cristo. E toda a ação do Espírito Santo, ela vem para Jesus. Não tem nada novo. O Espírito Santo que não vem e aponta para Jesus Cristo e quer colocar a pessoa seguindo Jesus, sendo fiel a Ele, discípula dele, não é a ação do Espírito Santo. O diabo aí nesse meio faz uma grande confusão. Eu conheço pessoas que foram batizadas de criança, sempre estiveram na igreja, têm o dom de línguas, ninguém sabe, ninguém interpreta, eles sabem que a igreja não precisa desse dom. A igreja precisa da palavra. A igreja sobreviveu tanto tempo com a palavra, e a palavra dura para sempre. Eu sei que é um assunto polêmico, a gente podia discutir mais, mas não tem amparo teológico para falar do segundo batismo, batismo do Espírito Santo. Você pode ter uma unção, um encher-se do Espírito, aí tudo bem. Mas essa terminologia, o segundo batismo, em que você precisa de muito jejum, muita oração, o Espírito Santo sempre vem ao encontro dos pecadores. Olha o que o apóstolo Paulo diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também com a mente. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tudo isso tem levado os crentes a se tornarem insubmissos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Pessoas que dizem ter recebido o Espírito Santo começam a se levantar no meio da igreja dizendo: eu tenho autoridade porque eu tenho experiência no Espírito. Começa a querer dizer para o pastor como é que tem que ser ou não tem que ser. A insubmissão é marca de Satanás. Ele não concordou com a hierarquia lá no céu e nunca concordou com esse negócio de se submeter. Se eu, como pastor, não tiver alguém que me chame a atenção, estou na igreja errada. Se ninguém nessa comunidade pode chamar a tua atenção, você não entendeu o que é evangelho. Sempre tem alguém que vai pastorear a minha vida e eu preciso me submeter. Davi, o grande rei, tinha um Natã que vinha e dizia: Davi, tu é o homem, tu é o safado. Não toqueis no ungido do Senhor. Se você pela Bíblia perceber que eu estou errado, meu irmão, me corrija na Bíblia, pela palavra. Correntes de oração. Tenho muito tempo aí já. Está no final? 5 minutos. 7 sexta-feira dos enfermos. 12 sexta-feira dos endividados. 7 semanas do poder de Deus. Nada contra a gente orar por pessoas, fazer um grupo de oração, estar orando por doentes, mas não são os dias, o tempo que vai responder a nossa oração. Sabe, tem pessoas que eu oro e elas ficam curadas. Eu saio feliz do hospital. Nossa, a pessoa foi curada. Tem pessoas que eu vou orar e elas morrem. Não está na minha mão. Nas mãos do Pai.
Estou orando muito por um homem que ele sempre debochou da igreja, lá em Luzerna. E ele está na UTI. E ele sempre fez piadas a respeito dos evangélicos. E eu fui lá visitar ele, ele está cheio de tubo e cano, e quando ele me viu, ele regalou os olhos. Eu orei por aquele homem. E eu estou orando, Senhor, eu queria que ele ficasse bom, que ele saísse da UTI. Para que esse homem percebesse que aquele que ele debocha quer ajudar ele a andar contigo. Mas, Senhor, é contigo. Se tu quiser, né? Eu queria ter essa oportunidade, mas se tu achou que chegou a hora dele, né? E um dia você vai morrer. E contra essa última enfermidade, não há oração que vai te salvar. Porque o que importa é que você esteja preparado. A maioria desses pregadores oram pela cura, mas não preparam as pessoas para a sua morte. Você está preparado? Sabe que talvez, você não abra mais os olhos. Tomara que você possa estar com Jesus. E se você não tem essa certeza, abra o teu coração, confessa os teus pecados. Para encerrar, não mergulhe em oceanos desconhecidos. Tudo que vier de novo, e a Bíblia não confirmar, né? Cuidado. O jogador Miller, a mãe dele, uma crente dessas igrejas, teve uma revelação que a mulher de Miller não era a mulher de Deus para a vida dele. Sogra tendo revelação de nora. Só aí a gente já usa inteligência. E o Miller se separou. Qual era o princípio bíblico do casamento? O que Deus uniu, não separe, gente, tão simples. Mas como é que está o teu nariz espiritual? O nariz é um desses órgãos fascinantes que nós temos, né, sobre a boca. Você já parou para pensar por que ele está aqui? Por que não está nas costas? Né? Por quê? Quando você vê um alimento, né, a aparência dele é boa, mas se você vai trazendo a boca, e se ele está estragado, o nariz dá aquela cheiradinha, ele manda uma informação para o cérebro dizendo: pare, cuidado, perigo, isso vai fazer mal. E aí você dá aquele nojo e você não come, né? Pena que aquele pastor do amendoim lá, o nariz não funciona. O nariz está no teste de qualidade para proteger o corpo. Então vamos dizer, o corpo é a igreja. Vamos sentir o cheiro. Se tem falsos ensinos, falsos profetas, falsas doutrinas por aí, não vamos nos alimentar delas. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Gente, Martinho Lutero diz assim: no culto, mesmo se não tiver pregação e for lido só um versículo da Bíblia, o Espírito Santo já está trabalhando. Não precisa ter show aqui. Não precisa ter gente caindo. Não precisa ter pastor berrando, profetados. Basta a palavra de Deus. Esse peixinho, ele existe lá na costa oriental, lá na região do Japão, da China. É lindo, né? Mas se você colocar esse peixe na boca, você tem uma parada cardíaca. É um peixe extremamente venenoso. E o que eu quero dizer, não troque a saúde do Evangelho pela beleza de um Evangelho doente, de uma igreja que vai ter que prestar contas um dia, porque acrescentaram coisas à palavra de Deus. Eu vejo que alguns pecados ocorreram. Nós, como igreja, não oramos mais pelos doentes.
E esse outro universo, eles aproveitam os doentes. E às vezes nós somos culpados. Não oramos e eles vão aonde oram. Vamos orar mais pelos doentes. Vamos estar mais atentos às situações das pessoas. Como igreja, nos colocar mais ao lado. Segunda coisa que leva as pessoas querem resultados imediatos. Querem logo resolver o seu problema. Esquece que entregamos nas mãos de Deus. Oramos, meditamos, confiamos. Deus no tempo certo age. Eu queria convidar você para orar. O grupo de louvor pode se preparar. Senhor Deus, nosso Pai,